Olá, meus queridos! Mais um domingo a gente junto. E eu sei que essa semana que passou, Deus fez coisas maravilhosas na sua vida. E como eu falei no domingo passado, que a nossa mensagem seria em duas etapas. E nessa série que hoje é a última ministração de Preparando a Noiva, eu quero estar falando sobre o poder da ofensa. E nós vimos na semana passada um aspecto da ofensa, né? Que eu falei que eu ia falar de dois tipos de ofensas. A ofensa fake, aquela que é falsa, que todos nós estamos sujeitos a passar e que o diabo usa demais para trazer discórdia no nosso meio. Mas hoje eu também quero falar daquela ofensa verdadeira, aquela ofensa que talvez muitos de nós já passamos, aquela ofensa que traz humilhação, que traz vergonha. E dentro desse contexto de ofensa, eu quero trazer dois exemplos, né, desse contexto de a verdadeira ofensa, em que todos nós estamos sujeitos tanto a sofrer quanto a praticar. Evidentemente, né, como eu já disse no domingo passado, quem bate não lembra, né? Mas quem apanha lembra muito. Eu sou mãe e às vezes tem coisas que a gente faz na vida dos nossos filhos que a gente não lembra, mas marca tanto a vida deles, né? E a gente como filhos também. Então, nesse sentido, nesse caminho, eu sei que o Espírito Santo vai falar conosco. E eu quero antes, aqui sinto no meu coração de nós orarmos. Senhor Jesus, Espírito Santo, querido papai, que a tua unção venha agora sobre as nossas vidas. A unção que quebra todo o jugo. Eu sinto no meu coração de falar que há um remédio, há um óleo curador disponível para nós. Hoje é como se os anjos do Senhor estivessem com esse remédio dentro de um potinho e querendo pingar em vários corações. E eu declaro essa unção sarando o seu coração em nome de Jesus. Então vamos falar das verdadeiras ofensas. E eu quero usar dois exemplos bíblicos muito fortes que Deus falou comigo. O primeiro eu quero chamar de o rei que recebeu uma ofensa, ou seja, o rei ofendido. E essa passagem está lá em 2 Samuel, no capítulo 16, no versículo 5. É uma história da vida de Davi. Se você ler todo o contexto, você vai ver que é um momento da vida de Davi que está sendo muito difícil para ele. Na verdade, a vida de Davi foi uma vida de treinamento muito forte, onde ele, na verdade, recebeu tantas ofensas, mas a maneira como ele reagiu a essas ofensas o colocou no lugar que Deus tinha para ele. Você sabe que a maneira que você reage a uma ofensa, ela vai determinar o seu futuro, se o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida ou não. Na verdade, Davi é um modelo. E nesse momento da vida dele, ele estava passando por um estresse muito grande do seu próprio filho querer tomar o seu reinado, dele ter que sair fugido. E ele de fato estava saindo fugido junto com a sua comitiva real, porque o seu filho tinha se apossado do seu reino e estava em guerra com ele. Então, para não criar um massacre familiar, ele pegou a sua comitiva real e saiu do palácio. Esse é o contexto. Então vamos ver. Lá a partir do versículo 5, 16:5. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul.
cujo nome era Simei. Simei era filho de Gera e ele saiu e estava amaldiçoando a Davi. O que ele fazia? Ele atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. E enquanto ele proferia palavras de maldição, né, ele dizia, né, o Simei, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul. Pensou ouvir um insulto desse? Seu assassino, você usurpou, né, a casa de Saul. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque você é um assassino. Uau! Que ofensa para se fazer para o rei Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele ouviu isso. Aí um da comitiva real, né, disse para o rei. Então Abissai, filho de Gerua, disse para o rei Davi: por que esse cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Aí o rei disse: olha que coisa mais linda. Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Gerua? Deixe que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe a Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me tratar, se meu próprio filho quer me matar, quem dera, né, esse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Olha o versículo 12. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. E o Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Eu não sei se você já passou por uma ofensa semelhante a essa de Davi, ao ponto de jogar em pedra, terra, dizer: você é um assassino, você usurpou, você é um usurpador. Na verdade, não eram ofensas verdadeiras. Por quê? Porque quem colocou Davi no reino foi o próprio Deus. Então, com relação ao reinado, foi o próprio Deus. Porém, queridos, eu fico a imaginar, eu já até ouvi sobre isso, que naquele momento, talvez Davi tenha se lembrado do seu pecado, no momento em que ele assassinou um homem para ficar com sua esposa. Ele se lembrou desse pecado, do adultério. E na lei de Moisés, a pena para o adultério era a morte por apedrejamento. Talvez ali ele tivesse tido um discernimento de Deus. Não, eu mereço essas pedradas todas. Eu mereço essa pena. E ele até diz: é Deus que está usando a boca dele para me amaldiçoar. Se essa maldição vem de Deus, que o Senhor reverta tudo isso, de maldição para bênção. Então, que lição que a gente tem nesse episódio da vida de Davi? De tanto escárnio e humilhação. Ele olhou primeiro para dentro dele. Ele teve discernimento de Deus. Eu quero declarar, antes de você tomar atitudes reativas diante de uma verdadeira ofensa, pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação que eu estou passando com essa pessoa, com essas ofensas reais que eu estou recebendo? Fala comigo, Deus. O que o Senhor quer mudar na minha vida? E você vê pela vida de Davi que ele
teve discernimento, né? A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele teve discernimento nesse momento. Quem sabe não estou recebendo as pedras que eu merecia agora nesse momento. Isso tudo não está escrito na Bíblia, mas eu refleti sobre isso. Porque tem certas coisas que acontecem na nossa vida que são colheita daquilo que nós plantamos. Então a gente tem que ter esse discernimento. Será que eu plantei para receber isso? Né? Eu estou fazendo experimentos de plantação aqui na minha casa e eu plantei um chuchu. Eu amo chuchu. Plantei um e o pé de chuchu tá lindo. E de um chuchu são dezenas. Então, as sementes que nós plantamos no mundo espiritual, elas funcionam da mesma forma do mundo físico. Elas germinam, elas frutificam, às vezes não frutificam na mesma hora que a gente planta, mas a gente colhe, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Então, quando você passa por uma situação difícil, a primeira coisa, será que eu plantei isso? É uma reflexão. O que será que Deus está querendo me ensinar com essa situação? E Davi teve essa postura, né? E quero dizer para você, Deus usa situações, Deus usa pessoas para nos corrigir. Sabe qual é a prova de que um filho é legítimo? A prova que um filho é legítimo, está escrito lá em Hebreus, é quando ele passa pela correção. Porque a gente só corrige filho. Eu tenho 2 filhos e é a minha obrigação diante de Deus corrigi-los. Então, só participa da correção quem é filho. Então, se você está passando por uma situação difícil, ou alguém te disse alguma coisa, será que você não está passando pelo teste da filiação? Onde o seu pai está tentando te corrigir? Eu já passei por inúmeras correções. Então, quando a gente passar por uma correção, tem que ter alegria no nosso coração. Momentaneamente, eu sei que a gente fica chateado, mas depois na reflexão, falar, uau, se eu estou sendo corrigido, Deus só corrige filho. Só os filhos são corrigidos. Então, Deus usa pessoas para te corrigir. Então, antes de ter uma reação extremada, pense, será que Deus não está usando essa pessoa para me ensinar alguma coisa, para mudar alguma coisa que está dentro de mim? Como é que você se porta diante dessas circunstâncias? Eu quero usar um exemplo meu particular. Eu passei por muitas circunstâncias de correção na minha vida, em que algumas no momento eu não enxerguei como correção, mas que no futuro, depois, eu falei, uau, foi Deus me livrando, Deus me corrigindo. Mas especificamente essa foi interessante. Eu tinha talvez uns 18, 19 anos, era uma professora recém-formada e eu frequentava uma igreja. E o meu coração, eu sempre tive um coração muito voltado para trabalhar com crianças. E eu fui convidada a ser a líder do Ministério Infantil. Muito jovem ainda, né? E eu aceitei. Quando eu aceitei, uma pessoa chegou para mim, uma pessoa bem mais madura do que eu, com mais experiência, e não foi de uma forma amorosa, mas foi de uma forma que me corrigiu. Ela chegou para mim e falou assim, você, Márcia, não tem capacidade de liderar o Ministério Infantil. Aquilo entrou no meu coração e eu fiquei refletindo sobre aquilo. Graças a Deus e ao Espírito Santo, foi um momento muito reflexivo. Eu não tive uma atitude assim de reagir assim, falar não, nada a ver. Não, na hora eu refleti e cheguei a uma conclusão com os meus botões, que essa pessoa tinha razão, que eu não estava preparada. Sabe o que eu fiz? Convidei uma amiga e me matriculei num curso de 1 ano para aprender a trabalhar no Ministério Infantil e para desenvolver trabalhos de evangelismo com crianças. Gente, olha, foi um dos melhores anos da minha vida. Foi tão gostoso. Eu aprendi a fazer evangelismo com crianças, ganhei crianças para Jesus,
fiz uma classe de 5 dias na minha casa, foi maravilhoso. Na verdade, aquela crítica serviu como um trampolim para a minha vida. Eu dou graças a Deus por essa irmã ter falado isso para mim. Talvez ela pudesse falar com amor, sim, mas serviu como uma correção para a minha vida. Então, querido, quero falar para você, venha com amor ou sem amor, reflita. Reflita como Davi refletiu, como o rei que foi ofendido. Ele estava ali como rei porque Deus o colocou. Simei, eu tenho muita dó de Simei, esse que apedrejou o rei, porque ele não soube discernir as circunstâncias que Deus tinha tirado o reinado de Saul e tinha dado para Davi. Ele não discerniu. Provavelmente, se ele não teve um arrependimento genuíno, ele deve ter morrido muito, muito, muito amargurado. Porque a ofensa, querido, ela entra no seu coração, ela gera uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura, ela é muito perigosa, porque é comprovado cientificamente que muitas doenças, elas vêm em decorrência de raiz de amargura. Então, não é isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente se enraize na palavra dele, em Jesus. E hoje o Espírito Santo está vindo com uma tesoura bem grandona para cortar toda a raiz de amargura. E a gente ter uma atitude diferente diante das circunstâncias que não nos agradam. Então, eu quero contar uma outra história no final, que essa semana, como eu disse para vocês, essa ministração, disse na semana passada, que eu estou inspirada no material do John Bevere chamado A Isca de Satanás. Super recomendo. E ele conta uma história lá, muito contemporânea, que eu quero no final contar para você. Então, esse é um aspecto da ofensa real. O rei que foi ofendido e como ele reagiu diante da ofensa. E agora eu quero, junto com você, lá em Mateus, no capítulo 15, e eu quero tomar cuidado com esse título, né? É o rei que ofende, entre aspas. Quero te convidar a ler essa história, tá lá em Mateus 15, a partir do versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, ignorou ela. Então os discípulos aproximaram-se e disseram: Mande embora, pois ela está gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu para a mulher, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: Verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha daquela mulher ficou totalmente curada. Interessante essa passagem, né? Eu quero chamar esse segundo ponto aqui das ofensas reais, né? Utilizando dois reis, um trocadilho aqui com as duas palavras, né? Das ofensas reais e reais de serem verdadeiras. E o contexto aqui, que Jesus, ele foi para essa região de Tiro e Sidom, que hoje corresponde ao Líbano. E, na verdade, se você vê o contexto da vida de Jesus, ele foi para essa região justamente para ele não morrer antes do tempo, porque os fariseus e os anciãos
estavam assim, muito irados com ele. Então ele foi para essa região, mas lá em João 1, de 11 a 12, está bem especificado o chamado de Jesus. Inicialmente, né, o seu chamado de 3 anos. Ele veio para o que era seu. Ele veio para Israel. E a Bíblia diz, mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de ser chamados, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Jesus estava cumprindo a primeira parte do versículo, que ele veio para Israel. Depois que ele cumpriu o seu chamado de 3 anos, morreu e ressuscitou, então essa segunda parte, agora para todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então o chamado inicial de Jesus era para Israel. Então ele foi para essa região, né, que é a antiga Fenícia, que estava a 100 quilômetros de Cafarnaum, que hoje é o Líbano, justamente para ter um tempo de refúgio, porque não era a hora dele morrer ainda, né? Aí essa mulher, sírio-fenícia, ela estava desesperada com um problema com a sua filha, que estava endemoniada. E lembrando que os fenícios, eles, desde a época do primeiro templo, eles eram adoradores de Baal. Eles adoravam os deuses pagãos, né? E Baal era um dos deuses pagãos adorado pelos fenícios. Então essa mulher era dessa região da Fenícia e a fama de Jesus se estendeu por toda essa região, a Bíblia fala. E ela, com esse problemão da filha endemoniada, ela foi atrás de Jesus e começou a berrar lá: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E qual a primeira atitude de Jesus? Ele ignorou aquela mulher, não lhe respondendo palavra alguma. Aquela mulher foi ignorada. Você já foi ignorado? Às vezes você vai conversar com uma pessoa e a pessoa te dá as costas e começa a conversar com outra. Ou qualquer tipo, né, de injustiça. Você já foi ignorado? Essa mulher foi ignorada por Jesus. Aí a segunda parte, que ela ainda continuava desesperada, os discípulos se irritaram com aquela mulher. E chegaram para Jesus e falaram: Jesus, essa mulher vinha gritando feito uma louca atrás de nós, manda ela embora. Uau! Está vendo? Está descendo, né, o nível de ofensa. Primeiro foi ignorada, depois foi mandada embora pelos próprios discípulos de Jesus. Avalia essa ofensa. Você já passou por isso? Depois, ele disse claramente na lata que não era para ela que ele tinha sido enviado. Ele falou: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi para você que mora aqui na Fenícia. Não sei se você já passou por algum tipo de preconceito racial ou preconceito por você pertencer a uma nacionalidade específica. Essa mulher está passando por isso. Mas ela não desiste. Talvez para os mais ofendidos, né, seria o suficiente. Falar que esse cara vem lá de Israel para minha terra e me trata dessa maneira? Ah, não quero saber. Adiós. Então grave bem isso. A maneira que você reage a uma ofensa vai depender todo o seu futuro. O seu futuro vai ser afetado pela maneira em que você reage a uma ofensa. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, às vezes passa por esse prisma da ofensa. Tenha o discernimento. Davi teve discernimento e essa mulher também. E depois, o que ela faz diante de toda essa humilhação? Diante de toda a humilhação pública que ela passou? Ela implora em adoração. E o que Jesus fala para ela? Não é correto pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos.
né? Naquele momento, né? Desculpa eu usar essa palavra, ele estava chamando ela ou de cachorra, ou de cadela, ou de um filhote de cachorro. Não é, ele fala, não é adequado. Vocês são cachorrinhos. Israel é filho. Uau! Não sei que tipo de ofensa você já recebeu. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu não tinha muita graça para os números, né? Não é o meu chamado, não são os números. Então eu tinha muita dificuldade em matemática. Aí a professora chegou para mim, passou a mão no meu cabelo, assim, aquela mão de giz, né? Que antigamente usava giz na lousa, e falou assim: cabeça não é só para ter cabelo bonito. Naquele momento, né? Por muito tempo aquilo que ficou no meu coração, mas ela já está perdoada. Eu sei quem eu sou. Depois, no futuro, eu fui trabalhar num lugar em que essa pessoa estava trabalhando, eu recebi tantos elogios. Eu até dei risada, sabe? Então, queridos, essa mulher foi chamada de cachorrinha. Poderia ter desistido. Mas olha aqui a resposta dela. A resposta que você der diante de uma ofensa determina o seu futuro. Olha aqui. Ela disse o quê? Ela concordou com Jesus no versículo 27. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa resposta de humilhação tocou no coração de Jesus. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé que você tem, que seja feito conforme você quer. E a partir daquele momento, a filha daquela mulher foi liberta. Uau! Hoje a gente tem a história na íntegra, mas imagine você no lugar dessa mulher. Imagine se essa mulher tivesse desistido do processo, ofendida. Ela não desistiu e teve a sua bênção. Talvez se ela tivesse desistido, a filha dela teria morrido endemoniada. Mas ela teve a sua bênção, teve a filha liberta. Então a resposta diante da ofensa determinará o seu futuro. E eu quero contar aqui, finalizando, uma história que nós lemos essa semana. E essa história é uma história real, que eu vi num dos materiais do John Bevere. Ele conta de um irmão de uma igreja X, que era um cara muito competente na área de seguros, e ele trabalhava numa super empresa de seguros, e a empresa tinha uma vaga disponível para vice-presidente. Não sei o que aconteceu lá, tinha essa vaga. E ele era o cara para ocupar essa vaga. E ele tinha discernimento sobre isso, que ele era a pessoa. Chegou no dia de ocupar a vaga, o que aconteceu? Uma pessoa que era subordinada a ele, um homem que era subordinado a ele, foi colocado na vaga, que era para ser dele. Então ficou aquele climão assim, né? Ele ficou muito chateado. E quando ele descobriu a razão por que ele não foi colocado na vaga, isso deixou ele mais chateado ainda. A razão era porque ele era negro. Só que ele era um homem de Deus. E ele estava bem chateado, queria reivindicar os direitos dele. Aí ele foi para a igreja e naquele domingo o pastor ministrou uma palavra, como eu estou ministrando agora, sobre o poder da ofensa. Terminou a palavra, ele procurou o pastor e falou: cara, depois dessa palavra, eu estou quebrado, né? Aí o pastor falou: então vá lá e cumpra aquilo que Deus está colocando no seu coração. Reaja da maneira correta. O que esse homem fez? Na segunda-feira ele marcou uma reunião com o vice-presidente, que tinha sido um funcionário dele. E a reunião meio tensa, né? Porque o cara estava constrangido, não era para ele estar ali naquele lugar. Aí ele chegou para o cara e falou: você agora é o meu vice-presidente. Saiba que você tem a minha fidelidade e eu vou trabalhar aqui junto com você em toda unidade e vou me submeter às suas ordens. Eu estou aqui para trabalhar debaixo de você. O cara ficou até meio sem graça e nisso esse cara
bola para frente, começou a trabalhar e nunca, gente, a semente ela não germina no mesmo dia, né? O tempo é a prova da nossa determinação e dos nossos princípios. Os anos se passaram. E interessante que só voltando, quando ele procurou o pastor estava ensinando sobre que era para você colocar as injustiças diante do juiz que é correto, que é Deus. Que Deus julgue a sua causa, o pastor falou para ele. E ele de fato orou, falou, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou fazer o correto, julga a minha causa. E os anos se passaram, o tempo serve, gente, para provar a nossa determinação, para provar os nossos princípios. E o tempo passou, anos se passaram, e um dia ele recebe um telefonema e ele vai almoçar com um CEO, né, com um líder de uma grande empresa na mesma área que ele trabalha, e o cara queria fazer uma proposta para ele. Como ele era um cara muito sistemático, não gostava de mudança, ele falou, olha, eu vou me encontrar com você, mas deixo bem claro, eu estou feliz onde eu estou trabalhando. Eu sou uma pessoa sistemática, eu não gosto de mudança. Falei, mas vamos comer junto. Aí eles comeram juntos. E o cara, né, essa concorrente, falou para ele, eu quero te contratar. Quero te contratar. Ele, não, eu estou bem, eu não gosto de mudança. Não, mas eu quero te contratar e eu vou te dar um tempo para pensar. E para pensar até na proposta salarial. E passou uma semana, esse cara pensou, conversou com a esposa dele, falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proposta para ele 3 vezes maior do que o meu salário hoje. Porque eu sei que essa daí ele não vai cobrir e eu não vou precisar mudar de emprego. E chegou o grande dia da reunião e aí eles se reuniram, aí o cara falou para ele assim, você pensou? Pensou no quanto você quer ganhar? Você pensou? Ele falou, pensei. Quando ele ia tirar do bolso a proposta das 3 vezes mais o salário, o cara falou, não, espera, eu tenho aqui uma proposta para você, lê primeiro. Quando ele leu, uau, a proposta era de 4 vezes mais. Como ele ficou chocado, o cara falou para ele, não tá bom para você? Se não tiver bom, ainda vou te contar para você os benefícios que você tem trabalhando com a gente. Os benefícios são esse. Aí ele respondeu, falou, calma, eu sou cristão, eu quero orar, ouvir a voz de Deus, eu vou orar essa semana. Aí ele falou, tá bom, então vai, tira essa semana e depois você me procura. E ele foi conversar com a esposa dele e os dois oraram. E Deus falou com eles. Deus falou assim, você não colocou essa causa diante de mim para que eu julgasse? Eu julguei e está aí a sentença cumprida. Essa proposta é a resposta do meu julgamento. E aí ele de fato aceitou, né, a proposta de emprego e chegou a se tornar o vice-presidente da empresa também. Uau! Eu fiquei assim muito maravilhada com a atitude desse homem, de que a ofensa não roubou aquilo que Deus tinha para ele. E a maneira que ele reagiu diante da ofensa determinou um futuro brilhante e maravilhoso. E eu quero fazer algumas declarações aqui. E se você quiser repetir comigo, a primeira declaração é: eu sou livre para não me ofender. Tudo o que eu passar, Deus vai usar se eu responder em obediência. Deus usa todas as minhas frustrações como uma estrada para o cumprimento da vontade dele. E eu quero te dar uma advertência aqui. Quem mais pode te ofender é aquele que você tem mais expectativa. Como é que você vai reagir diante da ofensa? Você vê essa mulher, Sírio-Fenícia, ela tinha muita expectativa com Jesus. E passou por essa situação e teve uma resposta tão linda que tocou o coração de Deus. Ela passou por essa prova da ofensa, ela passou pela prova e foi aprovada por Deus.
E isso eu quero despertar o seu coração, para que você passe por essas provas de ofensas reais e seja aprovado por Deus. Coloque diante do Senhor. Dê o seu melhor. E finalizando, eu quero falar um pedacinho da história de José. José do Egito. Leia a história dele. Pensa num cara que foi traído e ofendido. Teve um tempo da vida dele que ele foi parar na prisão de Faraó, no calabouço do Egito, simplesmente porque ele foi santo, porque ele se recusou a deitar com a mulher do seu chefe. Ele se recusou, a mulher levantou uma mentira a respeito dele e ele foi parar na cadeia. E ele era um menino de Deus, um homem de Deus, ficou lá 2, 3 anos na cadeia. Só que essas coisas não geraram amargura no coração de José. Quando o copeiro e o homem e o padeiro do rei, do faraó, foram jogados na cadeia por alguma coisa que eles fizeram, eles foram se aconselhar com José. Imagine se José fosse um cara ofendido. Ela fala, não, aqui eu não tenho nada para dar para você não, olha a minha situação. Deus tinha promessas, que me deu sonhos e bababá, olha o que eu sofri com os meus irmãos. Sou um escravo. Aí fui trabalhar na casa do seu Potifar, a mulher dele deu em cima de mim, eu resisti porque eu queria honrar a Deus, porque eu me comportei de uma maneira santa, vim parar na cadeia. Você acha que eu tenho alguma coisa para te dar, seu copeiro, seu padeiro? Tenho nada, eu sou... Ah, não, essa história de ouvir voz de Deus, de dar conselho para os outros, isso aí, ó, não funcionou para mim, eu tô fora disso. Mas não, ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. Ele não deixou a ofensa roubar o plano de Deus. Ele foi lá, ministrou com o copeiro, ministrou com o padeiro e, por fim, acabou ministrando com o próprio faraó. Deus cumpriu. Eu quero declarar na sua vida, se você reagir de uma forma obediente, cheia de mansidão às ofensas, Deus vai julgar a sua causa, meu querido. Seja por uma pessoa que te ofendeu influente, ou seja, por qualquer coisa, Deus vai julgar. Mas que os princípios do perdão estejam na sua vida. Não deixa a raiz de amargura crescer no seu coração, que vai sair pela sua boca. Então, começa a ofensa, a amargura, doença, traição. Tudo isso é decorrente de você deixar essas raízes malignas entrarem no seu coração. Fala assim, no meu coração isso não vai entrar. E finalmente eu quero ler com você Mateus 6, que é a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Está lá, Mateus 6, a partir do versículo 9. E Jesus diz, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, né? Tem uma versão católica que fala perdoa as nossas ofensas, assim como também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha o versículo 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Porém, se você não perdoar aos outros as ofensas, o Pai de vocês também não perdoará as suas ofensas. Uau, isso é muito forte. Então, o seu perdão está vinculado com o perdão de Deus. O perdão de Deus está vinculado com o seu perdão. Que sejamos conhecidos por pessoas que têm corações perdoadores. Pessoas que não se ofendem por nada nessa terra. Aqueles que liberam perdão, não importa o tamanho da ofensa. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor Jesus, ó Espírito Santo, eu peço que venha o teu bálsamo, aquela visão que o Senhor me deu de anjos segurando potinhos com óleo.
Nós damos autoridade para que esse bálsamo caia nos nossos corações, trazendo cura de todas as ofensas. Sabe, Deus me mostra pessoas que, porque foram ofendidas, estão tão fechadas que estão com medo. Tipo assim, não quero mais saber disso aí não. Eu já me ofendi no passado por causa disso e vou me ofender de novo. Deixa o bálsamo cair agora no seu coração. Deus tem planos lindos e um futuro maravilhoso para você que Deus chamou para um ministério específico. Quero dizer, nada nem ninguém pode impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida. Porém, só existe uma pessoa, você mesmo, se você se deixar ofender. Quero declarar o bálsamo do Senhor e o Senhor passando um selante no nosso coração, para que nenhuma ofensa nos impeça de fluir no amor e na alegria e no propósito que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E eu quero aqui, você que está me ouvindo, se você quer entregar sua vida para Jesus, Deus está tocando no seu coração, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, essa palavra falou tanto comigo. Eu recebo teu perdão, aquele que o Senhor me deu lá naquela cruz. Me arrependo de todos os meus pecados e te convido, Jesus, vem ser o dono da minha vida. Eu te quero. Aleluia. Se você fez essa oração de entrega, eu sinto muito assim esse mover de cura no nosso meio, de cura, um óleo de cura. Se você fez essa oração, você vai ver um telefone aqui, um número de um WhatsApp, manda lá uma mensagem pra gente, conta a sua experiência. Eu quero declarar aqui experiências de cura, uma semana na presença de Deus, uma semana de reconciliação. Eu vejo pessoas se reconciliando, famílias se reconciliando e o perdão de Deus fluindo. Eu declaro isso e nós vamos ter testemunhos desse óleo, esse óleo da unção, da unidade, descendo sobre as nossas vidas, trazendo cura de relacionamentos e liberação de destinos proféticos, em nome de Jesus.